Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de farmacologia. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e o assunto de hoje nós iremos falar sobre a via de administração de medicamentos, certo? Pessoal, a administração de medicamentos, ela deve ser feita com eficácia, segurança e responsabilidade, para que sejam alcançados objetivos terapêuticos e implementados, mostrando uma evolução no quadro clínico do paciente. Então, para isso, deve-se ter conhecimento de dados do processo de administração, elementos farmacológicos do medicamento, a farmacolocinética, a farmaconodinâmica, a dose máxima e efetiva, além de intervalos entre as doses e etc. Assim como métodos, vias e técnicas de administração também. Então, para que sejam evitados os erros ao administrar medicações, deve-se conferir sempre os 5 passos certos para a administração medicamentosa, que no caso é o paciente certo, a medicação certa, a dosagem certa, a via de administração certa e o horário certo. O paciente, leito 9, Tiago, medicamento, dipirona dose, 1 ampola ou 2 ml, via EV, a hora, né, no caso, às 16 horas. Enfim, né, tudo isso aí são os 5, né, certos para uma boa administração de medicamentos, como eu acabei de citar. Então, preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação, evitar distração e conversas paralelas durante o preparo das medicações, diminui o risco de erros também, obter a prescrição médica, né, realizar a sua leitura e compreendê-la também. Caso haja dúvida, esclarecê-la antes de iniciar o preparo da medicação, né? As vias de administração, temos a via oral, que é a absorção intestinal, e a absorção sublingual. Temos a via retal, a via injetável parenteral, a via intradérmica, né, que ali está dentro da enteral, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Outras vias temos a ocular, né, inalatória, exemplo de gases utilizados em anestesia e medicamentos contra asma, nasal, a dérmica, né, temos a vaginal, que são as drogas para introduzir o trabalho de parto, enfim. A via oral, a administração de medicamento por via oral, ela é segura e não requer técnica estéril para sua preparação. Nessa via, os medicamentos eles podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos. São observados principalmente no estômago, né? São absorvidos principalmente no estômago e principalmente também no intestino. Uma observação que a medicação via oral, ela não é indicada em clientes apresentando náuseas, vômitos, dificuldade de deglutição ou estejam em jejum para cirurgia. Esses pacientes em uso de sonda nasogástrica, né, ou sonda nasointeral, as medicações via oral, elas devem ser administradas através das mesmas. Então, este medicamento ele deverá ser diluído em água e antes e após a administração deve-se realizar a lavagem da sonda, evitando assim a obstrução das mesmas. A via sublingual, os medicamentos sublinguais seguem o mesmo procedimento empregado para aqueles de via oral, exceto aqui a medicação deve ser colocada sobre a língua. Nesse procedimento, solicita-se que o cliente abra a boca, né, o paciente ele abra a boca e repouse a língua no palato. A seguir, colocar-se o medicamento sobre a língua, em comprimido ou em gotas, e o paciente ali, o cliente, ele deve permanecer com o medicamento sob a língua até a sua absorção total. Nesse período, o cliente ele não deve conversar nem ingerir líquido ou alimentos. As medicações administradas por via sublingual, elas promovem uma rápida absorção da droga
em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na boca. Essa via ela é utilizada para aplicar medicações em algumas urgências, como, por exemplo, medicações para precordialgia e para hipertensão também. Então, essa é a forma, né, sublingual que nós estamos falando, que é embaixo da língua, né, propriamente dito. Temos também a via retal, que muitos medicamentos que são administrados por via oral podem também ser administrados por via retal, em forma de supositório. São receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral, que por causa de náuseas e vômitos, e impossibilidade também de engolir. Algumas restrições à ingestão, no caso, como ocorre em seguida a uma cirurgia. E pela via retal são aplicados também os enemas. Então, como seria no caso, um supositório. Então, você tem que abrir e, no caso, lavar ele, e aí, no caso, colocar no ânus, no reto, ali instalá-lo ele como deve ser instalado. Então, esse é a via retal. A via parenteral, que é a via injetável, os medicamentos administrados por via injetável têm a vantagem de fornecer uma via mais rápida, quando a via oral ela é contraindicada, favorecendo assim a absorção mais rápida. Para realizarmos esse procedimento, é necessário entender sobre a seringa e a sua graduação e o calibre das agulhas disponíveis. Então, os tipos de agulhas, temos a 13 por 4,5, utilizadas para as vias intradérmicas e subcutânea. Temos a 25 por 7 ou 25 por 8, utilizadas para as vias subcutâneas, intramuscular e endovenosa. Temos a 30 por 7 ou 30 por 8, que é utilizada para as vias intramuscular e endovenosa também. Temos a 40 por 10, a 40 por 12, utilizadas para aspiração das medicações durante o preparo, que já no caso é aquela agulha mais calibrosa. Então, essas aqui são as agulhas. Esses são os gelcos, que aí no caso é utilizado para funcionar a veia, e aí no caso ele fica ali por um longo período dentro da veia do paciente para receber e ser administrados os medicamentos intravenosa. Então o gelco 16, ele é utilizado, em adolescentes e adultos, cirurgias importantes também, e sempre que se deve infundir grandes quantidades de líquidos, inserção mais dolorosa e exige a veia também calibrosa. O gelco 18, em crianças mais velhas, adolescentes e adultos também, administrar sangue, hemoderivados e outras infusões viscosas, inserção também mais dolorosa e exige a veia calibrosa. O gelco 20 é mais em crianças, adolescentes e adultos, adequado para a maioria das infusões venosas de sangue e outras infusões venosas, que são de hemoderivados. Temos o 22, que é para bebês, crianças, adolescentes e alguns adultos também, em especial para os idosos, que às vezes são menos calibrosas, adequado para a maioria das infusões e é mais fácil de inserir em veias pequenas e frágeis e deve ser mantida uma velocidade de infusão menor, inserção difícil no caso de pele resistente. O gelco 24 e 26 são para os RNs, bebês, crianças, alguns adolescentes e adultos. Vai depender muito do tipo da veia, do paciente, em especial com os idosos. É adequado para a maioria das infusões, mas a velocidade de infusão deve ser menor e ideal para as veias muito estreitas, por exemplo, pequenas veias digitais ou veias internas do antebraço e em idosos, no caso. Então, esse aqui é um outro tipo de catéter, que esse aqui é o scalp, então chamado a borboletinha, Cada cor ela difere em um determinado tamanho, Então, como eu falei, esses dispositivos são numerados em números ímpares,
do 19, agulha maior e mais calibrosa, ao 25, que no caso é uma agulha menor e menos calibrosa. Então, o tipo de seringa temos de 1 ml, utilizada para vias intradérmica e subcutânea, 3 ml, utilizada para as vias subcutânea e intramuscular, 5 ml, utilizado para as vias intramuscular e endovenosa, no caso de medicações que não são diluídas, 10 ml, utilizadas para a via endovenosa, no caso direto na veia, e 20 ml também utilizados para a via endovenosa. Né? Essas são as seringas. A imagem não está um pouco boa, mas são as seringas que, no caso, são utilizadas. Bom, pessoal, a via intradérmica, né, falando propriamente dela aqui, após aspirar a medicação, é estar atento para a diluição preconizada para cada medicação, após aspirar o conteúdo do frasco, ampola, lembrar de rediluir a medicação conforme padronização. Nesta via, os medicamentos são administrados na pele, né, que no caso são na derme, e é uma via muito restrita, usada para pequenos volumes, né, de 0,1 a 0,5 ml, usadas para reações de hipersensibilidade, como provas de pele, né, de PPD, e tuberculose, no caso, e sensibilidade de algumas alergias. O local de aplicação mais utilizado é a face interna do antebraço e é também utilizada para aplicações de BCG, que é a vacina contra a tuberculose, sendo de uso mundial a aplicação ao nível da inserção inferior do músculo deltoide. A técnica para aplicação é realizar a antisepsia do local de aplicação com algodão embebido em álcool 70, esticar a pele, utilizando os dedos, polegar e indicador para inserir a agulha. A agulha ela deve ser introduzida com o bisel para cima e com angulação de 15 graus. Injetar o medicamento que não deve ultrapassar 0,5 ml, observando a formação de pápula, né, elevação da pele, e descartar a seringa e a agulha em recipiente apropriado, que no caso é a caixinha de pérfuro cortante. Né? Então, é dessa forma, né, que é administrada, no caso, a intradérmica, né? A via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele do tecido subcutâneo. Nesta via, a absorção ela é lenta, através dos capilares, de forma contínua e segura, usada para a administração de vacinas, antirrábicas e antissarampo, anticoagulantes, né, a heparina, e hipoglicemiantes, a insulina. O volume não deve exceder a 1 ml e as regiões de injeções subcutâneas, elas incluem regiões superiores externas dos braços, o abdômen, entre os rebórbitos costais e as cristas ilíacas, que é a região anterior das coxas e a região superior do dorso. Então, aqui no caso, né, é uma figura meramente ilustrativa, né, da barriga. E agora, propriamente dito, a gente vai falar sobre a via intramuscular, que a administração via intramuscular, ela permite que você injete o medicamento diretamente no músculo, em graus de profundidade variados. Então, é usado para administrar suspensões e soluções oleosas, garantidas sob absorção a longo prazo. Então, devemos estar atentos quanto à quantidade a ser administrada em cada músculo. Então, é necessário que o profissional ele realize uma avaliação da área de aplicação, certificando-se do volume que esse local possa receber. Então, a escolha do músculo utilizado, ela vai depender do volume a ser aplicado. Então, temos aqui a primeira escolha, um vasto lateral da coxa, né, que é o máximo de 5 ml. A segunda escolha é o glúteo, né, o ventro glúteo, do dorso glúteo, o máximo 5 ml também. Temos a terceira escolha, o deltoide, que é aqui no braço, né, que exceto em vacinas, que no caso o máximo é 3 ml, no caso aqui. O vasto lateral da coxa é o local seguro para ser livre de vasos sanguíneos
e nervos importantes. Extensa área de aplicação, né? E proporciona também um melhor controle de pessoas agitadas ou crianças chorosas. O local de aplicação é de 12 centímetros abaixo do tocante, né? E de 9 a 12 centímetros acima do joelho, no centro dessa região delimitada. No caso, é bem exatamente dessa região aqui que a gente está mostrando aqui na imagem, né? O dorso glútea, ela é indicado para administração de grandes volumes, no máximo 5 ml, não é indicado para crianças menores de 2 anos e atentar para o local do nervo ciático, tá? Então, o local de aplicação é o quadrante superior externo do glúteo, né? Então, é bem nessa imagem aqui, desse local onde a imagem está aplicando, tá? E detalhe, pessoal, a injeção intramuscular ela tem que ser profunda, ela não pode ser rasa, ou então você não administrar a agulha totalmente. O deltoide é a massa muscular relativamente pequena e não sendo capaz de receber grandes volumes, no máximo de 3 ml. Então, não deve ser usado em injeções consecutivas e com substâncias irritantes, pois podem causar abscesso e necrose. É contraindicado para menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular também. Então, essa, né, é o tão chamado, no caso, né, o local correto, né, do deltoide. E a técnica para aplicação é lavar as mãos antes e após o procedimento, explicar ao paciente, né, ao cliente, o que será realizado, orientando a manter uma posição que auxilia o relaxamento do músculo, onde será feita a injeção, evitando o extravasamento e minimizando também a dor, deixando o cliente em posição confortável, escolher o local para aplicação, calçar as luvas de procedimento, fazer a antisepsia do local com álcool, né? Embebido, com algodão, perdão, embebido em álcool 70 e com a mão não dominante, segure firme o músculo para aplicar a injeção, introduzir a agulha no músculo escolhido, sempre com o bisel lateralizado, no ângulo de 90 graus, e após a introdução da agulha, realizar a aspiração, certificando-se que não houve a punção venosa sanguínea, né? Caso tenha ocorrida, deve ser o quê? Interrompida e a aplicação ela tem que ser desprezado, né? E o medicamento, no caso, e novamente preparo do medicamento para aplicação. Injete levemente, né, o medicamento após a aspiração local. Retire a agulha em movimento único, não fazendo círculo ou qualquer outro movimento, né? E coloca um algodãozinho ali para, no caso, estancar se sair alguma bolinha ou alguma gotícula de sangue. Realizar leve massagem no local, né, de aplicação, é contraindicado para medicamentos de ação prolongada, como anticoncepcionais injetáveis, descartar o material utilizado em local apropriado e lavar suas mãos novamente. Então, essa, né, é uma das técnicas, no caso a figura. O ventro glútea, ela é mais indicado por estar livre de estruturas anatômicas importantes, não apresenta vasos sanguíneos ou nervos significativos. Indicado para qualquer faixa etária, ainda é muito pouco utilizada e a técnica para a aplicação. Então, o profissional de enfermagem ele deve colocar a mão não dominante espalmada sobre a região trochanteriana no quadril do cliente, apontar o polegar para a virilha e os outros dedos para a cabeça do cliente. Colocar o indicador sobre a crista ilíaca anterior e o dedo médio para trás e o longo da crista ilíaca. Essa posição, ela formará um V, né? E o centro da lateral V, ele é o local para a aplicação correto, formando dessa forma, né? Dessa forma também, como aqui está mostrando, né, na imagem meramente ilustrativa.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação de método trajeto Z, que é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, que é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. Então, deve ser realizado em grandes e profundos músculos, como glúteo, dorsal ou ventral. Então, a técnica para aplicação é segure a pele e esticada com a mão não dominante, realizar a dissepsia do local de aplicação, introduzir a agulha no músculo com angulação de 90 graus, aspirar a seringa após a introdução da agulha, sem soltar a pele, né? Injetar o medicamento lentamente, ao término da injeção, permanecer com a agulha introduzida aproximadamente por 10 segundos, permitindo melhor distribuição do medicamento. Evitar áreas inflamadas, hipotróficas, com nódulo e outros, pois podem dificultar a absorção do medicamento. E as aplicações mais comuns desta via incluem também o aparecimento de nódulos locais, abscessos, necrose e lesão de nervo. Retire a agulha num único movimento e solte a pele, e a soltura da pele ela implicará em vedação do orifício da injeção, impedindo a saída do medicamento. A via endovenosa, né? É a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea através de uma veia. A administração ela pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua. Então, com o medicamento ou a solução, ela é absorvido imediatamente. Então, a resposta do cliente também ela é imediata. A biodisponibilidade instantânea transforma a via EV na primeira opção para administrar medicamentos durante uma emergência, como a absorção pela corrente sanguínea, ela é completa. Grandes doses de substâncias podem ser fornecidas em fluxo contínuo. Então, indicam-se diluições em seringas de 10 a 20 ml, ou seja, com 10 a 20 ou 20 de água destilada, né? E para medicamentos com altas concentrações, indicam-se diluições em frascos ou soluções salinas, né? Que são soro fisiológico 0,9% ou glicosadas, né? Que é o soro glicosado 0,5%. Né? Então, essa é a técnica, né? No caso da intravenosa, né? Que é direto na veia. Aqui também temos mais, né? A anatomia das veias, no caso. Então, a veia basílica mediana, ela costuma ser a melhor opção, pois a cefálica, ela é mais propensosa, né? A formação de hematomas. Então, já no dorso da mão, o arco venoso dorsal, ele é o mais recomendado por ser mais calibroso. Porém, a veia dorsal do medicamento também poderá ser puncionada. A técnica para a punção venosa, né, é utilizado o scalp. Ele deve ser trocado a cada 48 horas ou quando houver necessidade, né? Por exemplo, fluibite. Então, o gel ele deve ser trocado a cada 72 horas ou quando houver necessidade. Lavar as mãos antes, né, e após o procedimento, explicar ao paciente, né, ao cliente, o que será realizado e calçar as luvas de procedimento. Só um detalhe aqui, pessoal. O scalp, né, que é utilizado na punção venosa, é aquela borboletinha, a borboleta, né, que a gente tanto fala. Porém, o scalp ele é mais para medicações rápidas que você, né, utiliza ali, que a gente utiliza, e no caso, né, enfim. E já o gel, ele é mais utilizado para, no caso, aquele paciente que vai ficar internado, né, e medicações que vão ficar ali há mais tempo, certo? Continuando falando, né, deixar o cliente em posição confortável, com a área de punção apoiada, escolher o local para a punção, sempre iniciar a punção pelas veias das extremidades,
garrotear o local para melhor visualização da veia, fazer a antisepsia do local com algodão embebido em álcool a 70% no sentido proximal e distal, para o distal, realizar a punção com o cateter escolhido, sempre com o bisel voltado para cima, introduzir a agulha no ângulo de 45 graus e, após a punção, realizar a fixação adequada com o esparadrapo. Identificar o esparadrapo com a data, né, para controle de uma nova punção, reunir o material utilizado e colocá-lo em um local apropriado. Realizar a anotação de enfermagem no procedimento, descrevendo o local e também se houve intercorrências. Durante a administração das medicações, podem ocorrer alguns acidentes relacionados à manutenção e permanência do dispositivo venoso. Podemos citar aqui o extravasamento, né, que ele ocorre na infiltração da medicação ou solução que está sendo injetada, causando a formação de edema, dor no local. A infusão ela deve ser interrompida e o catéter ele deve ser retirado e puncionado novamente. O 2 aqui, nós temos a obstrução, que ocorre quando a infusão ela é interrompida por algum momento e o dispositivo ele fica sem o fluxo ou fechando durante muito tempo, impedindo a infusão da solução, né? Que aí no caso é como se fosse entupir ali, né, a veia, e o acesso no caso. Indica-se a injeção de solução salina ou água destilada, 10 ml em seringa de 10 ml em bolos, né, garantindo assim a permeabilidade do catéter. Então, ou seja, né, a gente vai como se fosse, digamos que, desobstruir, né? Então, ele obstruiu, tapou, você vai desobstruir com a seringa de 10 ml com água destilada, né, para injeção, para, no caso, você desobstruir esse catéter ali e possivelmente a veia. O 3, temos aqui o flebite, que ocorre uma inflamação na veia após a punção venosa e ou administração de medicamento, né? E o cliente ele apresenta dor no local, calor, edema, sensibilidade ao toque e hiperemia também, que é aquela vermelhidão que fica ali. A infusão ela deve ser interrompida e o catéter ele deve ser retirado, né? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a aula que vem.